Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima na cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, era tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica, sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isope, lhe achegaram na boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós lemos aqui a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar. Nós estamos, esses dias são os dias da Páscoa, são os dias em que os judeus celebram a saída do povo do Egito, mas nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Foi na Páscoa. E quando nós lemos lá no Velho Testamento, nós vemos que quando eles estavam para sair do Egito, o cordeiro foi sacrificado, cordeiros, e eles pegaram o sangue daqueles cordeiros e passaram nas vergas das portas, para que o destruidor, quando passasse, aquele mensageiro da morte que passasse por ali, não fizesse nenhuma vítima. Onde ele visse o sangue, ele não entraria naquela casa. Isso aconteceu na Páscoa dos judeus. E os judeus pegaram e passaram nas vergas das portas, passaram aquele sangue daquele cordeiro, para que o destruidor não entrasse na casa deles. Isso aconteceu lá no Egito, antes deles saírem de lá. E Jesus, ele é crucificado exatamente na festa da Páscoa. Jesus, ele se reúne com seus discípulos e comemoram a Páscoa, aquela Páscoa judaica, que comemorava a saída de Israel do Egito. Mas também nesse dia,
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seria sacrificado também. Esse dia, nessa Páscoa, em que Jesus comemorou ali com os discípulos, mas também nessa Páscoa, o real Cordeiro, aquele a quem os cordeiros do passado representavam, era uma sombra, era um tipo. Agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo seria sacrificado na Páscoa, e ele derramaria o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Quando nós lemos aqui, nós vemos que Jesus, ele se reuniu com seus discípulos num cenáculo. Lá ele celebrou a Santa Ceia. E quando nós comemoramos e nós tomamos a Santa Ceia, quando nós participamos da Santa Ceia, nós nos lembramos da morte do Senhor. Nos lembramos da morte do Senhor até que Ele venha. Então, uma vez por mês, nós celebramos a Santa Ceia, que é uma representação da morte de Jesus, que derramou o seu sangue e o seu corpo foi pregado naquela cruz e foi ali colocado para morrer. E diz aqui a palavra de Deus que ele foi perante Caifás, perante Anás, e ele foi ali esbofeteado. E depois, quando chegou pela manhã, ele padeceu ali aquela noite perante Caifás, perante os religiosos, né? Mas quando chega na manhã da sexta-feira, Jesus é levado perante Pilatos. E ali perante Pilatos ele começa o julgamento. Eu creio que o julgamento mais injusto da história, porque estava ali alguém que era inocente, alguém que não tinha nenhum erro, nenhum pecado, não havia nada que alguém pudesse acusá-lo. O próprio Pilatos disse: não vejo nele crime algum. Pilatos era o juiz, ele disse: não tem crime nenhum, não há crime nenhum. Mas os religiosos, aqueles que eram os que dirigiam a religião da época, eles viam em Jesus uma ameaça. Eles viam em Jesus alguém que representava para eles uma perda do sistema que eles tinham montado, e que agora Jesus tinha denunciado aquilo como hipocrisia. Jesus chega e os chama de hipócritas. Jesus vira as mesas. Jesus, ele solta os cabritos, os carneiros, ele solta as pombas, vira as mesas dos cambistas lá no templo. E isso é a gota d'água, porque aquele era o negócio em que esses religiosos ganhavam dinheiro. Eles tinham ali, através de meios ilícitos e desonestos, eles ganhavam dinheiro com aquela renda daquilo que eles faziam ali no templo. Eles rejeitavam qualquer oferta que chegasse. Um animal chegava, está cansado, não pode. Aí deixavam ali de lado, davam outro para ele está descansado, aí tinha que pagar a diferença. Chegava uma pombinha: não, isso aí veio pelo caminho, tá, não pode, tem que pegar um daqui. E aí o dinheiro vinha, tinha que trocar com eles eram os cambistas. E os sumos sacerdotes e aqueles que governavam a religião ali e o templo, eles ganhavam dinheiro com aquilo. E agora Jesus chega para eles e diz: não façam da casa do meu pai uma espelunca de ladrões. E eu estou usando aqui uma palavra do latim, que está escrito assim: espelunca. E em português é espelunca também. A gente traduz para o português: não façam um covil de ladrões, né? Assim, covil. Mas a palavra no original é espelunca. Espelunca de ladrões. E quando Jesus os acusa disso, e eles falam: temos que matar esse homem.
Chegou a hora, eu creio que até os discípulos ficaram, e agora? Olha o que ele fez. Ele virou a mesa, ele soltou os animais, ele enfrentou o sistema. E o sistema tinha que se defender. E o sistema religioso agora o ataca e eles o prendem, levam perante Anás, Caifás, os sumos sacerdotes, depois levam para Pilatos, e lá perante Pilatos, eles querem que Pilatos o crucifique. E quando Pilatos disse assim, ele não cometeu crime algum, ele falou, se tivesse cometido crime a gente não trazia, mas então, pegue pela vossa lei e julgai. Ele falou, a gente não pode matar ninguém, porque eles queriam matar Jesus, e a lei romana proibia eles de matar alguém, e eles queriam matar Jesus do pior jeito possível, que era a crucificação. Então, eles o acusam, dizendo o seguinte: qualquer um que se diz rei é contra César, e se você não crucificar esse homem, você também é contra César. E aí o Pilatos se viu numa situação de falar, se ele solta, eles iam acusá-lo de ser contra César. E aí ele também tem a culpa dele. Mas Jesus disse para ele: aqueles que me entregaram a ti, têm um pecado maior que o teu. Mas ele também, ele pega uma bacia de água, lava as mãos e diz: olha, estou livre do sangue desse justo. Mas acho que até hoje lá na eternidade está lavando a mão, viu? Aquele sangue grudou na mão dele. E Pilatos manda açoitar Jesus. Eu creio que ele achava que se ele açoitasse, judiasse bem de Jesus, eles iam olhar e iam ficar satisfeitos, mas já está bom. E eles colocam Jesus na mão dos soldados. Jesus é chicoteado a um ponto que Jesus tinha orado ali no Getsemane. Ele disse: Senhor, salva-me nessa hora. Eu creio que Jesus sabia tudo que ele ia passar, e que ele pede a Deus que ele aguente até chegar na cruz, porque correu grande risco dele morrer ali no açoite, porque ele foi chicoteado com um chicote chamado gato de 9 rabos, tinha metal na ponta. E aqui, quando batia, cortava e chegava a abrir a carne, ele tirava até pedaço, às vezes grudava. E eles chicoteiam Jesus com aquele chicote, ao ponto que Jesus quase morre ali. É por isso que Jesus, quando ele é crucificado, chega às 3 horas da tarde, Jesus morre. Porque ele já estava tão desgastado ali do que ele sofreu na mão dos soldados, que ele poderia ter morrido ali. E diz aqui que quando Pilatos apresenta Jesus diante do povo, todo sangrando, todo machucado, com uma coroa de espinhos na cabeça, ele diz: eis aí o homem. E aí ele diz: olha, na vossa lei, por ocasião da Páscoa, a gente solta um prisioneiro que vocês escolherem. E aí ele pega o pior que tinha lá, era o Barrabás. Ele pega o Barrabás, coloca diante deles Barrabás, e Jesus todo machucado, sangrando, quase morrendo. E aí então ele diz: querem que eu vos solte o rei dos judeus ou o Barrabás? E os sacerdotes e os religiosos induziram o povo a dizer: solta-nos Barrabás e crucifica Jesus. Irmãos, então diz aqui que Pilatos, ele manda que Jesus seja crucificado,
E ele sai, levando às costas a sua cruz. Ele sai para um lugar chamado Caveira, que em hebraico o nome é Gólgota, o Monte da Caveira, onde o crucificarem, com ele um de cada lado, e Jesus no meio. Dois ladrões, uma esquerda e uma direita, para que se cumprisse o que dito, foi contado com os malfeitores. Foi morto junto com os malfeitores, ele foi contado como um malfeitor. Jesus ali naquela cruz, crucificado. E agora o Pilatos, ele pega uma tabuleta e escreve, manda escrever em 3 línguas: hebraico, grego e latim. Ele escreve: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E irmãos, os religiosos, os líderes religiosos, vêm para Pilatos dizer: não escreve isso não. Eles ficaram escandalizados, porque Pilatos colocou ele ao Rei dos Judeus, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E então eles pediram: não, escreva assim, que ele disse: sou Rei dos Judeus. Mas ele não é, ele disse. Mas Pilatos disse para eles assim: o que eu escrevi, escrevi. E está escrito até hoje: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Às vezes você vê escrito INRI, né? INRI são iniciais só, porque Jesus em latim é Jesus, né? Jesus Nazarenus Rex Judeorum, INRI. E diz aqui que muitos dos judeus leram, porque estava próximo da cidade, e eles entenderam. Tendo os soldados o crucificado, tomaram seus vestidos, fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e a túnica, como era tecida de alto a baixo, não tinha costura, disseram: vamos lançar sortes, porque é muito valiosa, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diziam: repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Interessante, né? Sabe que o profeta é aquele que tem uma visão. Eu creio que Deus pega o profeta de verdade, que não é profeta de verdade, não quem não é, mas quem é profeta de verdade, Deus pega assim, levanta ele um momentinho, ele tem uma visão pela eternidade, e ele vê o que aconteceu, ele relata o que já aconteceu, porque já está lá, Deus já sabe, na eternidade tudo acontece simultaneamente, e Deus mostra. E é por isso que essas coisas foram escritas a respeito dele. Tudo que foi feito, os profetas já tinham visto, Deus tinha mostrado a eles o que seria feito por eles, né? E diz a palavra de Deus, se nós olharmos os outros evangelhos, diz que quando chegou perto das 3 horas da tarde, houve trevas sobre a face da terra, o céu se escureceu, o céu se fechou, ficou escuro, e era 3 horas da tarde, desde o meio-dia até as 3 da tarde ficou escuro. E quando Jesus na cruz, ele clama e ele diz: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Quando ele diz isso, houve um grande terremoto, as pedras se racharam, os túmulos se abriram, e diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. De alto a baixo. O véu da separação, aquele véu que separava o homem da presença de Deus, do Santo dos Santos, aquele véu foi rasgado de alto a baixo, e o Santo dos Santos ficou aberto, o caminho para a presença de Deus estava aberto. E diz aqui a palavra de Deus que soldados e o centurião, quando viram que Jesus morreu dessa forma, clamando dessa forma, quando eles olham a escuridão,
o terremoto, e eles veem aquilo que está acontecendo, eles olham para ele e dizem: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Tanto o centurião como aqueles soldados que o crucificaram, que o traspassaram, quando Jesus clama: está consumado, e eles veem tudo que acontece, eles reconhecem: realmente esse homem é o Filho de Deus. Louvado seja Deus. É por isso que está escrito: até aqueles que o traspassaram o verão, porque eles o reconheceram, seus olhos se abriram e eles o reconheceram como o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nesses dias assim de Páscoa, nós comemoramos a morte de Jesus, nós comemoramos o dia em que Jesus foi crucificado, e também ele foi crucificado na sexta-feira, mas no domingo de Páscoa nós comemoramos a ressurreição de Jesus, porque ele morreu na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou dos mortos, e ele está vivo para todo sempre. Quando ele estava ali, diz aqui que Maria Madalena e outras mulheres foram até o sepulcro, levando especiarias. E quando elas chegam ali, elas viram que a pedra tinha sido tirada do sepulcro. Ela vai dizer para Simão Pedro, dizer: olha, tiraram o corpo do Senhor de lá. O sepulcro está aberto, eu não sei aonde o puseram. E então Pedro e João vão até o sepulcro, e eles veem a pedra rolada, o sepulcro estava aberto, e os lençóis estavam no chão, e o lenço que estava sobre a sua face estava enrolado à parte no lugar. E eles entram, e depois eles vêm, creem, vão para casa, mas Maria permanece lá. Maria, ela está só do lado de fora, chorando, junto ao sepulcro. E quando ela estava chorando, baixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, e disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus estava ali, perto dela, e ela achou que era o jardineiro, o hortelão, aquele que tomava conta do jardim, daquele horto. E Jesus disse: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, disse: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Maria era uma mulher valente, viu, irmãos? Jesus era grande, era um homem forte, era um homem de estatura. Como é que ela ia levar o corpo de Jesus? Mas ela diz: me diz onde o Senhor colocou que eu levo. Ela ia dar um jeito. Então Jesus disse a ela: Maria. E ela, voltando-se, viu, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhes dissera isto. Irmãos, engraçado, quando Maria chega dizendo... Irmãos, tem gente que diz assim que mulher não pode pregar, não é? Maria Madalena, ela foi a primeira pregadora de ressurreição da história. Jesus podia ter aparecido primeiro para Pedro, podia ter aparecido primeiro para João, mas ele aparece primeiro para Maria Madalena, e ele manda ela com a mensagem da ressurreição de Jesus, que é a mensagem do Evangelho. Ele está vivo, ele ressuscitou, ele está vivo. E esta é a mensagem que nós pregamos, é a mensagem que Jesus ressuscitou, está vivo. Ele foi crucificado, mas ele ressuscitou.
E amanhã é domingo de Páscoa. É o domingo em que nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Que a nossa fé, a nossa esperança está no fato de que Jesus, ele ressuscitou dos mortos, está vivo e ele vai voltar um dia. Amém? Graças a Deus, né? E depois Jesus vai aparecer novamente. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, era a tarde de domingo. E diz aqui que os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse para eles: paz seja convosco. Interessante, esse é o cumprimento da nossa igreja. Amém? Nós nos cumprimentamos porque usamos esse cumprimento, um cumprimento coletivo. Você não diz paz seja convosco para uma pessoa só, aí só é paz. Mas quando são várias pessoas, havia os discípulos, havia ali um número razoável de pessoas, Jesus se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. Dizendo-lhe isto, mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado. Ele mostra as mãos furadas, ele abre a túnica e mostra o seu lado, onde a lança tinha perfurado o seu coração, entrando por um lado e indo até o coração, onde tinha saído sangue e água, porque já o seu sangue estava coagulado. Então sai sangue e sai água. E agora Jesus mostra as suas feridas, mostra as feridas nas mãos, mostra as feridas no seu lado. E diz aqui: de sorte que os seus discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Olha, interessante que Jesus disse para eles esperar em Jerusalém, e eles ficam esperando depois no dia de Pentecostes. Mas no dia da ressurreição, Jesus assopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. E ele sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles a quem o retiverdes serão retidos. Mas tinha alguém que tinha faltado naquele dia, e diz aqui que Tomé, ele não estava com eles. Veio, pois, Jesus, quando veio Jesus, e disseram-lhe, pois, os outros discípulos, dizendo: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não ver os sinais dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Interessante que Jesus tinha desaparecido. Ele apareceu, mas desapareceu. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, com eles Tomé. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Diz que, irmãos, tinha que ter um Tomé, né? Tinha ou não tinha? Tinha. Tomé era o representante de todos os outros Tomés que iam aparecer. Não, mas não devia ser. Mas ele disse: põe a mão aqui põe teu dedo na minha mão, nos meus nos feridas dos cravos. Ele abre a túnica e diz: coloca a mão aqui, põe o dedo aqui na ferida da lança. E o Tomé, quando vê isso,
ele faz uma declaração que vai além. Ele agora sabe que o Senhor não é só o Senhor, Ele é Deus. E ele diz: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus: porque você viu, creu. Bem-aventurado o povo de Calcaia que não viu, mas creu. Amém? Feliz você que não viu, mas creu na pregação do Evangelho. Jesus, pois, operou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém? Graças a Deus. Que Páscoa é isso. Para nós cristãos, é a morte e a ressurreição de Jesus. Amém? A morte e a ressurreição de Jesus. Principalmente a ressurreição. Mas ele só poderia ressuscitar se ele tivesse primeiro morrido. Então era parte do processo. Mas não se esqueçam que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Antes de criar o mundo, ele já foi. Isso que aconteceu e que nós vimos há 2000 anos atrás, isso que está para nós na humanidade acontecendo aí há 2000 anos atrás, já estava pronto antes da fundação do mundo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que esse seja o espírito, da Páscoa no seu coração, e que cada dia seja para você Páscoa, e você se lembre que Ele ressuscitou dos mortos, está vivo e voltará um dia para buscar aqueles que nele esperam e que nele confiam. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.